Olá, Xi, tudo bem? Bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa noite. Bom dia aqui. Olá, Henrique, prazer. Prazer. Boa noite, bom dia aí para ti. Sim, bom dia. Ô, Xi, você estava ontem na coletiva do presidente Lula. Eu vi você no vídeo, você aparece lá. Eu vi. Oh, que legal. Estou muito feliz para saber disso. Eles mostram assim a imprensa, né? Aí eu vi você. Coloca, por favor, Gui, o vídeo, né? É onde tem o vídeo da coletiva de ontem, que eu vou perguntar sobre bastidores para a Xi. Xi, então, como é que foi essa coletiva? Você estava lá? Foi legal? Você gostou de participar? Sim. Sim, ainda estou muito animada, emocionada com o que ocorreu nesses dias com a visita do presidente Lula à China. E, especialmente, você já viu, ontem eu consegui uma foto juntos com o presidente e Lula me abraçou para esta foto da minha vida, porque eu já admiro tantos anos. Antes de aprender português, já conheci, já soube sobre o presidente Lula no Brasil e o que ele fez para o Brasil. Por isso eu tenho essa admiração muito grande ao presidente Lula. E ontem eu postei aquela foto no X, né? Ganhei 10 mil likes, mas com certeza, claro, tem alguém que me deixou um comentário dizendo que você, como jornalista, se mostra um afeto, essa admiração por um político, você perde moral de jornalista. Mas, antes disso, eu sou uma pessoa, eu posso ter esta admiração, não é, pelo presidente. Especialmente, eu queria notar uma coisa, porque eu tenho esta administração. Antes de aprender português, durante o primeiro mandato, o segundo mandato de Lula, a gente aqui na China já teve noticiário sobre programas sociais que Lula fez, tipo Minha Bolsa, Minha Família, Minha Bolsa, Minha Família, esses programas sociais, porque naquela época a China olhou o Brasil como uma referência de combate à pobreza. Por isso, aqui no noticiário fez muita coisa sobre experiências do Brasil. Por isso, Lula tem essa popularidade, essa fama aqui na China. E eu, como uma pessoa, tenho essa admiração ao presidente Lula. Olha, Xi, é um prazer falar contigo. E assim, aqui no Brasil, você deve saber disso, você fala português muito bem, a gente diz aqui, não esquenta a cabeça. Quem falou que você é jornalista, não poderia tirar uma foto com um presidente, com um político, conversa fiada. Não esquenta a cabeça. Você pode tirar foto com quem você quiser, porque todos nós, todos, inclusive os jornalistas, temos lado. O que eu queria te perguntar é o seguinte: como foi a cobertura? A imprensa chinesa, assim como a dos Estados Unidos, da Europa, a cobertura é diferente. Como foi aí na China a cobertura desses dias em que o presidente Lula esteve presente numa visita oficial de Estado? Como foi a cobertura aí? Foi tão grandiosa quanto no Brasil? A imprensa noticiou, o Lula é uma figura de referência a quem os jornalistas prestam deferência pela sua importância como líder internacional. Eu queria que você falasse um pouco de como a mídia da China cobriu essa visita oficial do presidente Lula ao presidente chinês Xi Jinping. Sim, primeiramente, a visita Lula à China esta vez tem o objetivo de participar do Fórum CELAC, né? Por isso, o primeiro foco que a imprensa chinesa fez é mais focado sobre este fórum, porque a presença do presidente Lula aqui neste fórum é fundamental, não é exagero dizer que o peso do Brasil neste fórum, porque você viu que com essa mudança de
retorno de Donald Trump aos Estados Unidos agora tem essa intenção de retornar às Américas. Eles pressionaram os países, especialmente caribenhos, para escolher entre ele e a China. Por isso, você viu, esta vez, na cúpula do Fórum CELAC, só tem 3 estados de chefe do Brasil, do Chile e da Colômbia, e os países caribenhos, eles não mandaram nenhum alto líder, tipo chefe de estado ou chefe de governo para essa cúpula. Por isso eu digo que a presença do presidente Lula é fundamental. E aqui a gente olhou a viagem dele como uma, tipo, muito importante para a China. Agradecimentos, esse apoio do governo Lula à China nesses assuntos internacionais, nessas ocasiões multilaterais. E outro ponto é que você viu que esta vez o Brasil conseguiu anunciar um investimento de 27 bilhões de programas, e os dois lados, com presença do presidente Xi Jinping e Lula, os dois lados assinaram 20 acordos de alto níveis. Por isso, a imprensa chinesa também fez muito cobertura sobre essas cooperações que os dois lados alcançaram. Por quê? Porque tem novos conteúdos. Você viu que este pacote de investimentos já tem empresas como Meituan, de plataforma de delivery, e Mixue é uma loja de bebidas de chá, e também combustíveis sustentáveis de aviação e insumos farmacêuticos, carros elétricos, e também envolve investimento de um parque industrial lá na Bahia ou na Piauí. Esses conteúdos são novos para a cooperação China-Brasil. Como o presidente Lula falou na coletiva, a parceria entre China e o Brasil já passou só de comércios, mas para essas inovações tecnológicas, para desenvolvimento sustentável, para muitas áreas de desenvolvimento. Perfeito. Miguel? Muito bem. Xi, foi interessante também o Lula ter ido à China nesse momento de muita tensão geopolítica, envolvendo, sobretudo, a relação dos Estados Unidos com a China e dos Estados Unidos com o resto do mundo todo. Você viu que, você mesmo acabou de comentar, que nenhum chefe de Estado do Caribe estava lá presente, provavelmente por intimidação direta. Há intimidação. Os representantes americanos, eles fizeram intimidação antes desse encontro na CELAC, soltaram declarações intimidatórias e assustaram, porque são países vulneráveis. Essa é a questão também que eu queria te perguntar. Você tem um mundo hoje em que você tem muitas disparidades. Você tem uma quantidade grande de países que são vulneráveis, porque são pequenos. São países que não têm poder militar, não têm poder financeiro, não têm poder diplomático. E esses países, eles sofrem muito com a falta de uma política internacional justa. O Lula, inclusive, falou bastante sobre isso, né? Que o correto era o que o Lula defende, que o Xi Jinping, a China defende, é uma lei internacional que todo mundo respeite. A China respeite, o Brasil respeite, o menor país do Caribe respeite. Assim, nenhum país pode ser intimidado por outro país, independente do tamanho. Porque o que a gente viu nas últimas semanas foi estarrecedor, que foi o presidente Trump, o presidente dos Estados Unidos, tentando intimidar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Né? E tentando não só intimidar, humilhar o mundo inteiro. Sim. Humilhar com declarações desrespeitosas. E o mundo inteiro olhou para a China, porque a China, sendo a segunda maior economia do mundo e a potência industrial do planeta, a gente pensa, como é que a China vai reagir a essa agressão? E a China reagiu com muita altivez. Né? E o mundo leu a reação da China como uma vitória política, geopolítica, diplomática
da China de grandes proporções, que mexe com o tabuleiro do geopolítico. Coloca na tela aí, por favor, Gui, aquela manchete que eu separei, né? Que mostra lá, a China venceu, né? E eu tenho assistido, inclusive, a mídia americana, né? Própria mídia americana fala, a China venceu, Trump recuou, deu para trás, se acovardou, amarelou. Então, assim que tá sendo lido, eu quero saber como é que você, como uma jornalista chinesa, leu, né, o desdobramento dessa guerra tarifária, que ainda não terminou, ainda está em curso, né? Como é que você leu e como é que você está vendo isso? Sim, na verdade, ontem, na coletiva de imprensa do presidente Lula, os jornalistas só tiveram uma chance para fazer uma pergunta, mas a gente também é muito interessado sobre esta disputa tarifária entre Estados Unidos com Trump. E a gente fez essa pergunta ao presidente Lula também, porque durante essa visita, os dois lados, a China e os Estados Unidos, chegaram a um acordo para pausar temporariamente essas tarifas, não é? Para nós, para aqui, um comentário sobre este acordo, realmente achamos que a China venceu. Por quê? Porque durante o primeiro mandato de Trump, que quando ele impôs essas tarifas, China chegou ao acordo, primeira fase de acordo com os Estados Unidos, para baixar essas tarifas, mas a China naquela época precisava comprar muitos produtos americanos, precisa comprar avião Boeing. E esta vez, nestas negociações, a China não precisa comprar muita coisa dos Estados Unidos, mas já baixou essa tarifa de agora 145% até 30%. Por isso, a gente acha que esta vez a China mantém essa atitude muito firme, que não vai ceder. A gente não pode ceder, porque quando você cede, você tem menor espaço para disputar nessas negociações. E outro ponto é que você viu que agora a China queria ampliar essa voz de defender multilateralismo, oposição contra o multilateralismo, e junto com o Brasil, a gente defende essa voz, essa força do solidariedade do Sul global para defender também direitos dos pequenos países. Por isso, acho realmente, diante desse tarifaço de Trump, a China mantém uma atitude muito, muito clara, muito firme, que queria lutar até o final. E você viu também essa necessidade de Estados Unidos queria baixar essas tarifas, porque os povos já não aguentam mais com o custo de vida muito alto. Perfeito. Xi, diz uma coisa. Quando as tarifas foram anunciadas pelo Trump, nos primeiros dias do mandato dele, agora, há 2 meses, os países da Ásia, né, até tirando a China, né, os países como Vietnã, Bangladesh, Tailândia, Coreia, esses países foram muito tarifados, receberam tarifas elevadíssimas se comparadas com os países ocidentais. O Trump taxou todo mundo, mas esses países asiáticos receberam taxas maiores. E a gente sabe por quê e dispensa aqui explicar. Na verdade, porque esses países, muitos deles, terceirizavam a cadeia produtiva chinesa. A China instalou fábricas nesses países e esses países faziam parte da produção chinesa e do negócio chinês. Eu queria saber de você, em termos de cobertura jornalística, da cobertura da imprensa, se assim, depois do tarifaço do Trump, se o papel da China em relação a esses países de liderança passou a ser muito destacado. Para quem está na China, para um cidadão chinês,
essa liderança da China em relação a essas outras nações da Ásia, como o Vietnã, a Tailândia, países ali mais próximos, essa liderança é perceptível? A China já tem essa postura de quem conduz isso. Quer dizer, essa postura tem, mas assim, para a imprensa, para as pessoas, para os cidadãos comuns, a China tem esse papel de locomotiva, digamos assim, aquele que representa fortemente essas outras nações asiáticas? Eu acho que sim, percebo que sim, porque aqui a repercussão sobre o povo, os cidadãos, as pessoas em geral na China, eles repercutiram muito bom a reação, a atitude da China, da própria China. E tem um comentário, tem analistas acharam que esta é uma vez de unir de novo o povo chinês, porque agora a gente já não tem mais esperança, porque aqui na China, você sabe que a gente antes tem muito admiração pelos Estados Unidos. Aqui, economistas, muitos setores, a gente, como no Brasil, a gente tem esse afeto por Estados Unidos. Mas agora a gente não tem mais essa impressão de que os Estados Unidos representa a liberdade, representa o comércio livre, representa aquelas ideias de globalização. Por isso, aqui a reação aqui é realmente agora a China se torna um líder para representar esses países vulneráveis diante essas intimidações dos Estados Unidos, do mundo ocidental. Perfeito. Miguel? Xi, vamos falar um pouco mais sobre a relação Brasil com a China. Eu queria que você se aprofundasse, falasse um pouco mais para a gente como você vê essa visita, em particular, do presidente Lula nesse momento, em relação a visitas anteriores, porque é a segunda visita do Lula nesse mandato dele, né? Ele encontrou, é o terceiro encontro com o Xi, porque ele encontrou o Xi uma vez no Brasil, é o segundo visita do Lula à China. Como é que você avaliou essa visita? Se ela foi diferente das demais? Nesse momento do mundo, isso fez diferença? Sim, eu acho que essa viagem acontece em um momento muito crucial também para o governo de Lula, porque agora ele está no terceiro ano de mandato, né? E na primeira visita, o Brasil estava voltando ao palco, estava voltando para recuperar essas cooperações afetadas por anterior governo. Por isso, naquela época, a gente só viu que durante a primeira visita, a gente só viu que os dois lados estão reconstruindo essa relação entre China e Brasil. E a gente não sabe onde levaria as políticas do governo Lula. Mas esta vez, você viu que ao longo de 2 anos, China e o Brasil conseguiram definir mais detalhes sobre essas cooperações. Por isso, esta vez, o Brasil conseguiu trazer um grande pacote de investimentos. Muitos projetos, muitos investimentos ficaram mais claros. Por isso, eu acho que agora, realmente, com a visita de Xi Jinping no ano passado ao Brasil, os dois lados elevaram o nível de relacionamento para uma parceria de comunidade com futuro compartilhado e por um planeta mais sustentável, aquela ideia de relações estratégicas. Agora, com esta visita de Lula, que levou tantos projetos de investimentos, agora essa ideia de comunidade, de futuro compartilhado saiu do papel, se torna mais prático, se torna mais pragmático, vai
vai ter resultados verdadeiros para os dois lados. Muito bom. Xi, tem uma pergunta para vocês. Tem uma notícia que eu separei aqui. Sobre Janja? Não, sobre Janja não. Mas você quer falar alguma coisa sobre a Janja? O que você quer falar sobre a Janja? Porque ontem, antes da coletiva, já tem um jornalista brasileiro que veio me perguntar sobre isso, pediu que eu esclarecer o que ocorreu. Mas durante a coletiva, o jornalista da TV Globo fez essa pergunta a Lula, não. Lula esclareceu, refutou que não foi Janja que fez essa pergunta. As conversas precisam de um ambiente para entender. Na verdade, o Brasil foi Lula e o presidente, eles dois falaram sobre questão digital. Por isso, eu achei, para mim, essa acusação da mídia brasileira, a Janja, é uma demonstração de um tipo de machismo e discriminação contra mulheres. Porque não é culpa de Janja. Ela é apenas como primeira dama, tem essa preocupação com os conteúdos na rede social, com a liberdade digital, dessas novas plataformas de rede social. E eles têm essa preocupação de regular as redes sociais. Por isso, para mim, ontem, essa acusação é muito julgada para mim. E como o presidente Lula falou também, essa conversa era muito pessoal, é confidencial. É muito estranho que alguém que revelar essa conversa à mídia e depois ter essas acusações contra a primeira-dama. Isso foi minha impressão. Eu queria destacar, eu achei que esse é um tipo de machismo e discriminação contra mulheres para culpar difamar a primeira-dama e também queria culpar mulheres como um fracasso de alguma coisa. E Xi, eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto para fazer uma pergunta que tem a ver com esse assunto. Teve essa história toda envolvendo a Janja, que ela supostamente teria feito essa pergunta sobre o TikTok, que o presidente Lula disse na coletiva ao repórter da Globo que quem fez a pergunta foi ele, como chefe de Estado, se reportando a outro chefe de Estado, o presidente chinês Xi Jinping. A mídia brasileira, a imprensa brasileira, ficou muito batendo na tecla e repetindo a respeito de uma suposta saia justa, uma suposta situação incômoda para o presidente chinês de ter que falar do TikTok. A gente sabe que assim, o TikTok é originário da China e tem algumas contendas, algumas situações ali com o governo chinês, enfim, mas a China tem as suas redes lá. Esse assunto de fato, de verdade, seja sincero, esse assunto é uma saia justa para o governo chinês ou é uma coisa que o presidente chinês responderia e respondeu numa boa? Afinal de contas, tem algum tabu? Eu acho que a palavra é essa, tabu. Tem algum tabu em torno de se falar do TikTok? Porque falaram de um jeito como se o Lula tivesse perguntado algo assustador e ofensivo para um chinês. Não. Se fala do TikTok na China, normal, como é isso? É muito normal. Por isso, ontem eu também fiquei chocada, não entendi por que tem essa repercussão sobre este assunto, porque para mim é muito normal casos, tanto a primeira-dama Janja quanto o presidente Lula falasse com o presidente sobre este assunto. Eu acho que é muito normal. É impossível, para mim, é impossível que o presidente chinês Xi Jinping se sentisse incomodado com o assunto, porque é muito normal os dois chefes de Estado falando sobre desenvolvimento digital, questão digital, porque essa coisa, redes sociais, já faz parte da nossa vida cotidiana, todo mundo usa.
É claro que Lula pode perguntar sobre TikTok, sobre opinião de si, sobre como regular a rede social, como regular a mídia, porque realmente isso faz parte do nosso cotidiano. Por isso, eu acho que é muito legal caso o presidente Lula se levantasse essa pergunta, os dois lados trocassem opiniões sobre o assunto, é muito importante. E também digo que China não vai se sentir incomodado com o assunto. Porque sobre regulamentação de rede social também é um assunto social muito discutido aqui na sociedade. E na China existe, o TikTok não é utilizado, existe um aplicativo semelhante, né? É parecido com... Ou o TikTok também é usado? Usa os dois. Porque TikTok é versão internacional de Douyin. O próprio Douyin, Cyberdance, própria, o original aplicativo é Douyin aqui na China, e TikTok é apenas uma versão internacional. O TikTok, então, é o mesmo aplicativo chinês, só que numa versão para estrangeiros, para os outros países. Ou seja, não tem nenhum problema de falar do TikTok e inventaram essa história de que não pode falar com o Xi Jinping do TikTok. Sim, aqui na China, a gente até sente muito orgulhoso pela popularidade de TikTok, uso geral. Que ele achou que o TikTok conquista todo mundo. A gente aqui se sente muito feliz pelo esse sucesso de TikTok no mundo inteiro. Miguel? Xi, haverá um encontro dos BRICS em julho, no Rio de Janeiro. E o Lula mencionou várias vezes na coletiva, o Rui Costa, também ministro da Casa Civil, que o Xi Jinping vem para o Brasil em julho. Você sabe se ele vem mesmo para esse encontro dos BRICS? E se você acha que com essa nova configuração, com esse novo clima internacional, né, criado pelo Trump, com o tarifaço, se você acha que esse encontro nos BRICS do Rio de Janeiro ele ganhou uma nova dimensão, uma nova importância política. Com certeza, porque você viu no ano passado o BRICS tem nova ampliação e também essa questão de novo sistema de pagamento já se torna um tema, um tópico para a BRICS. Por isso, diante desse cenário, esse tarifaço dos Estados Unidos, o mundo vai olhar o BRICS, o que será o próximo passo para o bloco avançar nesta direção, nesta questão de financiamento, de questões financeiras, de criar um novo sistema de pagamento internacional. E também quanto à visita de Xi Jinping, nova visita de Xi Jinping, eu também estou muito ansiosa para esperar que ele dá esse apoio também, igual que o Brasil deu à China nessas ocasiões, reuniões internacionais. Muito bem. Xi, a gente tem uns minutinhos, falar alguma curiosidade aí sobre a China, né? Você podia terminar falando uma frase em chinês para a gente, né? Então, a gente... como é que a gente poderia falar assim? Eu gostei muito da visita do Lula aqui à China. Como é que se fala isso em chinês? 我非常喜欢卢拉总统的中国之行。É interessante, porque você viu no segundo dia da visita de Lula fez um discurso na reunião empresarial, Conferência Empresarial China e o Brasil. Ela fez uma metáfora muito interessante, porque tem brasileiros que dizem que chinês é muito difícil aprender chinês, e Lula, na ocasião, disse que não é tão difícil, como se diz, não é tão difícil aprender
chinês, isso é porque você ainda não começa a aprender. Aprender chinês não é difícil como China construíram grande muralha. Essa ideia você entendeu? Eu não sei. Sim. Por isso é muito interessante. Espero que mais brasileiros começam a aprender chinês. Eu vou começar, viu, Miguel do Rosário? Já vou me matricular nas minhas aulas de chinês aí, para poder sair e falar. Aqui em Portugal, eu moro em Portugal, Xi. Aqui tem muito chinês também. Aqui está cheio de chinês. Tem muito canal de YouTube, Xi, de brasileiros, sobretudo brasileiras, chinesas, mas que moram no Brasil, se casaram com brasileiros, que tem alguma relação com o Brasil, e que eles tem vários agora, bons, todos são bons, que cada um é diferente, que dão aula de chinês, né, para brasileiros. Então, elas sabem falar português e dão aula. Eu faço com uma, eu já trouxe ela aqui, né? Professora Xiao. Com quem você fez esse curso? Professora Xiao Mao. Oh. Porque você mora no Rio, eu pensava que você aprendesse chinês com Yili, porque ele também faz um canal muito bom no Instagram, tem um perfil muito popular no Instagram e TikTok, apresentam cultura chinesa e tem escola de chinês lá no Rio por muitos anos. Porque o professor Ivandro, que acabou de fazer ele aprendeu, estudou português com Oi China. Aqui, ó, deixa eu trazer aqui a minha professora, né? Eu até trouxe ela aqui, essa aqui, ó, Xiao. Sei. Eu segui ela também no X. Então é isso aí, muito obrigado pela entrevista, Chiu. Bom dia para você aí, né? E até a próxima. Eu agradeço. Bom dia. Até a próxima. Tchau.